Bom dia, boa tarde, boa noite a todos vocês que estão nos assistindo ou nos ouvindo. Esse é mais um podcast Sou Gente. Eu sou o pastor Wilson, tem aqui comigo o pastor César. Juntos nós queremos trazer palavras de fé, de esperança, de ânimo, de encorajamento, palavras de empatia com Deus e com o próximo. Pastor César? Olá, meus queridos, que bom estarmos mais uma vez juntos neste podcast e eu tenho certeza que este momento vai ser muito legal. O nosso tema de hoje, né, pastor Wilson, vai ser um tema que eu confesso que sempre me instiga, né? Sempre me instiga. Com certeza. Porque aquilo que é mistério... sempre mexe mais com a gente, né? Eu já queria desde já convidar você a nos seguir nas redes sociais, a deixar lá o seu gostei, o seu like, a estar participando conosco, colocando suas perguntas, colocando suas dúvidas, os seus pedidos de oração, dentro daquilo que nós já vamos respondendo. A sua participação vai fazer toda a diferença para que esse podcast possa fazer muita gente abençoada, ok? Então, sem mais delongas, vamos ao nosso assunto de hoje, nós vamos falar sobre Deus. Sobre Deus. Pastor, você sabe que a gente estava até inicialmente conversando, né? E muito se fala sobre Deus. Aliás, seja na internet, seja na igreja, até nos botequins, em qualquer lugar, tem sempre alguém falando sobre Deus. E uma das coisas que a gente fica ouvindo, a gente ouve muito, é muita gente falando sobre Deus e definindo. Então a minha pergunta para a gente iniciar o nosso bate-papo é o seguinte: é possível realmente a gente definir Deus? E se for possível, como é que a gente define isso? Bem, é o seguinte, há um consenso popular, né? Porque nós estamos num país dito cristão. Sim. O Brasil é um país cristão, entre aspas, né? Não praticante. Mas, então, na boca de todo mundo tem a palavra Deus. Mas tem um detalhe muito importante aqui. Todo mundo fala de Deus, mas a maioria não conhece a Deus. Tem um exemplo na Bíblia muito interessante que é o de Jó. Todo mundo conhece, já ouviu falar de Jó. Todo mundo. Seja cristão ou não, já ouviu. Sim, tem nem a para cantar os escravos de Jó lá, né? Então, todo mundo ouviu falar de Jó. E, o livro que leva o nome de Jó começa assim: havia na cidade de Uz um homem chamado Jó. Esse homem era reto, íntegro, temente a Deus, se desviava do mal. O cara era top dos tops. Hoje ele seria, assim, o cristão mais top. E a história transcorre, aí começam as desgraças na vida desse homem. Ele, num dia só, ele perde todos os seus bens e os seus 10 filhos. E aí, a gente vai vendo por que Jó era considerado daquela forma, por Deus, não é? Ele fala assim para a esposa dele: o Senhor Deus deu, o Senhor Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. E vai transcorrendo a história dele. A crise não acabou ainda. Aí se instala a doença na vida dela, da vida de Jó. Que era uma doença, assim, terrível, que alguns dizem que é aquela doença que a gente chama de fogo selvagem. Não dá para admitir isso 100%, mas era uma doença que ele se coçava com cacos de telha. Além desse sofrimento todo, tinha a instigação por parte dos amigos que queriam saber que devia ter um motivo pelo qual ele... Porque o conceito naquela época é o seguinte: se você está vivendo um problema, isso é um castigo de Deus para te curar disso aí. Você tem que ter feito alguma coisa. Não que evoluiu muito, né? Não que evoluiu muito. Mas Jó não tinha feito nada. E a conversa transcorre até que lá pelo capítulo 38, Deus vem falar com Jó. E começa a conversar com Jó. E fala coisas duras para Jó.
que talvez ele nem precisasse ouvir, mas ele ouviu e tinha que ouvir, de alguma forma. E no capítulo 42, que é o desfecho do livro, que é o último capítulo do livro, tem uma coisa interessante. No versículo 45 do capítulo 42, Jó diz um negócio que é impressionante para quem tinha todas essas características passadas. Ele fala assim, quer saber de uma coisa? Cheguei a uma conclusão. Com tudo isso que eu passei, antes eu conhecia Deus só de ouvir falar. Mas agora é que os meus olhos o veem. Quer dizer, agora que eu sei quem é Deus. Antes eu só conhecia de ouvir falar. Então as pessoas, em todo lugar, que falam sobre Deus, falam, mas não conhecem a Deus. Elas falam de ouvir falar. Porque para conhecer a Deus, a gente tem que ter uma experiência com Ele. Deus não é que nem a gente vai estudar, que nem quando no meu tempo fazia aula de biologia, a gente dissecava o sapo, aquela coisa, para ver o que tinha dentro. Deus você não pode pôr numa mesa e abrir e ver o que tem dentro. Então, de que forma que a gente vai se relacionar, vai conhecer? A partir de andar junto, de buscar conhecimento nas Escrituras, porque ele se revela através aqui, não é? Já falamos sobre isso. Se revela através da palavra, revela através da obra da criação, né? Os céus declaram a glória de Deus. Anunciam as obras da sua. Então, e Jesus, que é a imagem exata de Deus Pai. Por isso, definir Deus é uma coisa meio complicada. É assim, a criatura querendo dizer que o Criador é assim, assim, assado, é meio ridículo. Será que a gente poderia, então, eu acho que seria mais adequado a gente dizer, então, em vez de definir, será que as pessoas não deveriam trocar a palavra por conhecer? É esse o ponto. E a palavra conhecer na Bíblia, ela é uma palavra um tanto forte. Ela é muito mais do que saber detalhes sobre a vida de alguém. Você sabe que no capítulo de Gênesis, capítulo 4 de Gênesis, diz: Adão conheceu a Eva e Eva teve Caim. Entendeu? Conhecimento na Bíblia, quando Deus fala de conhecimento, fala de uma relação muito íntima, a ponto de gerar vida. Então, é por aí. Você tem que ter uma relação, não dá para ficar só falando de Deus, daquilo que Deus... Papagaiando, como o pessoal fala, né? Não repetindo tem como, o discurso. Então, a gente precisa de Deus, nesse sentido, conhecer a Deus, nesse sentido, tendo uma intimidade com Ele acima daquela do ouvir falar. Não se limitando apenas àquilo que as pessoas estão dizendo. Meu pai dizia, minha avó falava, eu vi um pastor falando, eu vi um padre falando, eu vi fulano. Sempre via terceiro. Esse eu ouvi falar. Eu ouvia falar, mas era através de terceiro. Mas é diferente quando é tete a tete, quando você tem uma experiência com a pessoa. O ponto de partida, principalmente para aqueles que estudam muito, às vezes, o ponto de partida não. Muita gente que estuda muito chega ao ceticismo, né? Ao fato de repente, eu não creio, porque não é lógico, não é racional. Como é que a gente consegue responder a isso, pastor? Ajude até mesmo, né, para que aquelas pessoas que estão ouvindo. Eu diria que é mais racional do que não. Temos um matemático, eu não sou né? nenhum cientista, mas a ciência está mudando nesse sentido. Aquilo que antes ela não conseguia, ela fazia de tudo para negar, hoje ela está mudando o seu conceito, está sendo difícil de negar a existência de um ser que montou tudo isso aqui. Sim, de que não é uma grande coincidência, de que é um grande acaso, um grande conjunto de acasos. É muito acaso para dar certo. Sim. Um ou outro acaso, você falaria, mas são muitas evidências de que não dá para se formar do nada sem o auxílio de um ser que providenciasse todas as coisas. Não é? É um assunto complexo. Não é? E eu entendo que crer em Deus é uma coisa assim que é lógica para mim.
Eu sou pastor, ser pastor é lógico para você. Mas eu não vejo por que não. Não vejo por que não. É porque muitas vezes, se eu estiver errado, o pastor me corrija, na nossa experiência, a maioria das pessoas, não todas, obviamente, mas que acabam negando a existência de Deus, assim como a gente falou da definição de Deus, positiva ou a negação, está muito mais baseado na sua experiência particular de frustração do que necessariamente numa busca. Então deixa eu dizer uma coisa para vocês. Quer ver? Por que eu acredito em Deus? Há muitas razões. Vou dizer uma que não é nem tão importante, mas é uma das razões pelas quais eu acredito em Deus. Que é uma coisa interessante. A própria existência do mal. A própria existência do mal é um dos motivos pelos quais eu acredito em Deus. Veja bem, o mal não é algo neutro. Quando a gente pensa em força da natureza, por exemplo, a ideia que a gente tem é de algo que não tem intenção em si mesmo. Aquelas enchentes que assolaram o Rio Grande do Sul não são culpadas do estrago que causaram. A água não pensou assim, eu vou destruir tudo isso aqui, eu vou acabar porque eu não gosto desse pessoal. Não. Essas chamadas forças da natureza, elas dependem de um empurrão, de alguém por trás, de algo que faça com que desencadeie uma reação, um acontecimento, sejam eles bons ou maus. Sim. Então, a força em si, a força da natureza em si, é neutra, vamos dizer assim. Ela não tem intenção. Agora, quando a gente pensa em mal, a própria natureza, a própria palavra, ela traz uma conotação negativa. É algo que quer prejudicar. É algo que é intencionalmente negativo, prejudicial. Portanto, não pode ser neutro. O mal tem como características, por exemplo, não conhecer limites, não tem misericórdia. O mal não respeita a vida. O mal quer causar o mal. Sim. Ou seja, sofrimento, morte e destruição. E o que isso tem a ver com acreditar em Deus? Bem, se o mal não conhece limites, não tem misericórdia, não tem respeito pela vida, por que a gente ainda está aqui então? Como é que ele não destruiu tudo? E certamente eu penso que é porque alguém o impede. Alguém muito mais poderoso. E não é o bem. Não é uma força oposta ao mal, como dizem algumas filosofias por aí. Alguém muito mais poderoso. Esse alguém mais poderoso a Bíblia chama de Deus. Alguém que está acima do bem e do mal. Porque essa guerra entre o bem e o mal que a gente fala muito, ela acontece no nível das criaturas. Não no nível do Criador, no nível das criaturas. Então, é anjo contra demônio, demônio contra anjo, demônio contra ser humano e ser humano contra ser humano. É nessa esfera que se concentra a guerra entre o bem e o mal. Deus está acima disso, porque Deus não tem opostos. Então, na minha ótica, o mal existe não só como uma expressão da maldade, mas também como uma entidade. E o fato dele ainda não ter levado a cabo a destruição que ele gostaria de fazer é porque Deus o impede. Deus não permite. É como disse o Martinho Lutero, ele falou, o diabo é o diabo de Deus, quer dizer, só faz o que Deus deixa, só faz... Na própria vida de Jó foi assim. Deus fala para ele, olha, você pode tirar isso dele para provar que ele é um homem de fé, você só não pode tirar a vida dele. Pôs o limite. Pôs um limite. Acabou, pronto. Ele foi lá, causou o mal, mas não pôde fazer tudo o que queria fazer. Então é essa a situação. E a gente olhando por essa ótica, a gente está vendo um Deus grandioso. Sim. Um Deus que é
como o pastor falou, não existe rivalidade, não há quem está contra. O diabo não é o inimigo de Deus. Não é o inimigo de Deus. E ele sendo tão... A Bíblia fala que ele é o nosso adversário. Sim, exato. É o nosso. Não é de Deus. Não é de Deus, não é de Deus. Como ele é algo que está muito acima, e muitas vezes as pessoas têm dúvida sobre Deus nos amar, cuidar da gente. Deus é assim. Deus é tanto transcendente, que é a coisa que está acima da nossa capacidade de raciocínio, de entendimento, de ficar maravilhado. Deus está acima disso. Então ele é transcendente nesse sentido. Mas ele também quer ser imanente. Quer dizer, ele quer se relacionar com as suas criaturas a fim de transformá-las em filhos. Essa é a história da Bíblia. É Deus vindo ao homem, já que o homem não pode ir até ele. Ele está tão distante. Ele está acima realmente. Não dá. Então o único jeito de Deus chegar é ele vindo para cá. E Deus, porque você falou assim, será que tem esse negócio de Deus se relacionar, isso é importante? A Bíblia diz, em João 3,16, que é um dos versículos mais icônicos das Escrituras, todo crente ou cristão tem que conhecer pelo menos esse e o Salmo 23, são dois que a gente conhece bem. Lá está escrito o quê? Que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, o Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, e aqui tem essa cláusula, essa condição sine qua non, essa condição imprescindível, essencial, inegociável, tem que crer nele, para ter a vida eterna. Todos que creem nele tenham a vida eterna. Se isso não prova que Deus quer ter um relacionamento com o ser humano muito mais profundo do que só um relacionamento transcendente, isso é, criador-criatura, então não nos resta muita coisa para discutir a esse respeito. Agora, a gente precisa de Deus? Essa é uma pergunta que o ser humano tenta não precisar. Tenta fugir desse tipo de pergunta. A gente precisa entender que o ser humano não é autossuficiente. Ele não existe por si só. Nele, nós vivemos, nos movemos e existimos. Atos 17, 28. Em Deus, não é isso que acontece. Deus é a fonte da vida. Interessante que o ser humano, o sonho do ser humano é viver para sempre. Está sempre em busca da fonte da juventude. Ele quer viver, não quer morrer. E essa é exatamente a proposta que Deus faz. Eu quero que você tenha vida eterna. É a proposta de Deus, nunca foi nada diferente. Deus quer que a gente tenha a vida eterna. E se a gente crê em Jesus, nós teremos a vida eterna. Então, a gente precisa de Deus? Vou responder de forma assim muito simples. Se quisermos ter vida eterna, sim. Se não, não. E quando a Bíblia fala em vida eterna, ela não está se referindo à vida futura, depois da morte. Ela está falando, não é só isso. Vida eterna começa quando a gente crê em Cristo Jesus, pela Bíblia. E aí, a vida eterna, ela é dividida em duas, vamos dizer assim, em duas partes. Aqui na Terra, ela começa com aquilo que Jesus chamou de vida abundante. Uma vida, o que é uma vida abundante? Uma vida livre, leve, segundo, assim, sem o peso de viver das aparências, sem o peso de termos que viver segundo o que os outros esperam da gente, porque viver para os outros não é vida. É aquela história do jovem rico. O que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? Jesus não queria que ele vendesse tudo, mas estava experimentando, ele sabia. Não é? Mas a questão não é essa, não é o tanto de riqueza que você tem. O próprio Jesus disse que o problema não é o dinheiro, o problema é o amor ao dinheiro. É o apego. É o apego ao dinheiro. Não é, você ter dinheiro não é pecado. Aliás, os judeus,
Eles são ricos. E eles entendem o quê? Que riqueza é uma bênção de Deus. Então, não é errado e nem é pecado ser rico. Jesus não estava querendo mostrar isso para o jovem rico. Não é? Mas ele estava querendo mostrar para aquele jovem rico que aquela vida que ele pensava que era a vida não era. Daí o fato de estar procurando a vida eterna. Porque a vida que ele estava levando, com tudo que ele tinha, não era suficiente para ele. Faltava o molho. Aquela coisa que dá o sabor e que muito provavelmente ele tinha percebido isso em Jesus. Na vida que ele levava, como era diferente da dele. Né? Mas o problema de quem ama as riquezas é que a gente se torna refém delas. Quando você fica muito apegado. Apegado. Então, agora, e aí isso torna um peso. E nesse sentido, eu tenho certeza que muita gente até quer dar o passo de crer em Deus. Mas aí ele tem uma dúvida. Qual que é a dúvida que muita... E eu falo isso porque a gente conversa com jovens. A gente está vendo o pessoal... Agora nós estamos nas épocas dos vestibulares, né? E aí eu ouvi de um adolescente esses dias que ele falou o seguinte para mim. Ele estava tentando decidir sobre se ele iria estudar ou não medicina. Olha a colocação, e aí a gente já vai engatar nisso. Ele falou assim, eu acho que eu não vou estudar isso, mesmo tendo condições financeiras para isso. Eu falei, por que você não quer estudar? Porque eu acho que eu não estou muito disposto a abrir mão da minha vida para isso. A gente está conversando sobre isso, o pastor acabou de fazer um exemplo espetacular, que é do jovem rico. Crer. Qual que é o preço de crer em Deus? O que eu preciso? Porque assim, a gente, como nós iniciamos falando que muita gente fala de Deus, que muita gente ousa definir Deus dentro da sua caixinha, certo? Agora, falar que crê é fácil. Mas e aí, o que implica crer em Deus? O que isso realmente implica para aquele que está assistindo a gente? Falar, eu creio em Deus, tá? O que isso implica na vida dessa pessoa? É muito menos o que as pessoas pensam. Né? Porque as pessoas entendem que crer em Deus significa abdicar das coisas que gosta. Ou ter que fazer coisas que não gosta. Não é essa a proposta de Deus. Aliás, Jesus é muito enfático em Mateus 11, 28. O que ele diz lá? Ele fala assim, lá em Mateus 11, 28, Jesus diz que ele veio para tirar o peso das pessoas, não é? Eu vou ler o texto aqui para ninguém falar que eu estou falando de cabeça e diz assim, vinde a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Quer dizer, e ele fala, vocês têm que trocar de fardo comigo, porque o meu fardo é leve, é suave, o meu jugo é suave. Não é? O meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Então, a proposta de Deus não é tornar a sua vida mais difícil. Mais difícil. É justamente o contrário. É tornar a sua vida mais leve possível. Porque quando você vai para crer em Deus, eu sei que tem igrejas que sobrecarregam as pessoas. Mas essa não é a proposta de Deus. A proposta de Deus é tirar o peso da vida das pessoas. É por isso que o jovem rico teve um problema ali. Porque ele entendia que uma vida abundante é uma... Porque nós entendemos assim. O que é uma vida abundante para uma pessoa? Que tem muita coisa, que tem, assim, de sobra. Isso para nós é vida abundante. Na verdade, não é essa o que Jesus está querendo falar para nós. Ele falou assim, Deus é o ser mais minimalista que eu conheço. Ele é adepto, assim, menos é mais. Ele é o mais adepto disso. Menos é mais. Quanto menos você tiver de peso na sua vida,
mais a sua vida vai ser... Vai fazer sentido. Você vai poder viver, porque as coisas não sufocam. Eu estava falando com o pessoal ontem, não é? Por exemplo, eu gosto muito de cachorro. Eu sempre tive cachorro. Eu cheguei a ter 12 de uma vez. Hoje eu tenho 2. Então, veja uma coisa. E já me falaram no passado que isso ia ser um problema para mim. Esse meu amor pelos animais. Eu espero que você que esteja nos assistindo não ache, mas entenda o que eu estou falando. E quem tem amor pelos animais vai entender o que eu estou falando. Eu e minha esposa viajávamos há um bom tempo atrás, nós íamos para casa de um amigo em Floripa e eu ia viajando pensando nos meus cachorros. Será que está cuidando bem deles? Será? E eu ficava lá, eu não aproveitava a viagem, porque eu estava pensando no cachorro. E tem muita gente que não aproveita a vida, né? Não tem uma vida abundante, porque fica pensando no que pode acontecer, naquelas coisas. Se eu fizer isso, vai acontecer aquilo. É a ansiedade, né? É refém. Refém disso aí, você torna refém. Então, isso não é vida abundante. Você pode ter... O que adianta você ter muito dinheiro? Jó tinha um receio. Ele era o sujeito mais rico do Oriente na época. Quando acontece todo aquele mal na vida dele... perde os bens e os 10 filhos num dia só, ele diz um negócio que revela o que tinha no coração dele. O mal que eu temia me sobreveio. Ele tinha um temor na vida dele. Não era um temor de Deus, ele tinha um medo. Será que um dia eu vou perder isso aqui? Porque minha vida é muito boa. É muito boa demais. Olha, tudo de bom e do melhor, e ainda tenho Deus. Será que eu vou... E se isso acontecer de acabar na minha vida? Ele tinha esse medo. E aconteceu. O mal que eu temia me aconteceu. Me aconteceu. Então as pessoas, elas se apegam a coisas que não lhes dão sustância, né, para ter a vida que elas querem. O que Deus está propondo é o seguinte: você não precisa abrir mão das coisas, você só precisa andar comigo. Se você andar comigo, aos poucos você vai entender. Por isso que Jesus falou, você desfaz de tudo que você tem, depois você vem e anda comigo. Você vai entender. Ele não quis fazer isso. Se você vier, depois que você desfizer disso aí, você vir e andar comigo, você vai perceber que tudo aquilo lá que você achava que era importante não é. Porque as coisas importantes da vida, pastor César, são as coisas mais simples. Não é? São as coisas mais simples. Mas não tem, assim, Jó nesse sentido, ele não era alguém que respeitava muito Deus. Sim. Mas o respeito era o limite? Porque, veja, a gente fala de respeito. E muita gente respeita. Por exemplo, a gente passa na frente de uma igreja, ele faz o sinal da cruz, é um respeito, inclusive uma reverência. Sim. Então, a vida que ele tem com Deus, na verdade, é uma vida muito mais num sentido respeitoso. Sim, mas... E a fé, pelo que a gente tem entendido, é a transcendência disso para uma vida de proximidade. Mas mesmo. Esse é o caso, é por isso que lá no fim ele chega a essa conclusão. Antes eu achava que eu conhecia, mas era só de ouvir falar. Agora que eu sei. Entendeu? Com toda aquela pessoa que para nós seria uma pessoa top, que ele já era lá no começo, ele por si só chega a essa conclusão. E ele chega porque aquilo que ele era apegado, que era o medo, né? Sim. E é interessante isso, né? Tanto o jovem rico quanto o Jó, nesse comparativo, aquilo que eles eram apegados era aquilo que fazia com que eles não pudessem experimentar a vida abundante na presença de Deus. Então, na hora que ele se desapega, na hora que aquilo foi a proposta de Jesus. Aceitou, né? Que foi a questão de Jó, né? De alguma maneira ele aceitou ali. E o jovem rico, ele partiu do princípio que não, para mim isso não serve, para mim não dá. Até respeitar Deus eu respeito, mas daqui para frente aí não dá, porque esse jovem rico, ele era um sujeito respeitado,
E Jesus fala para ele assim, você conhece os mandamentos? Ele fala, desde a minha adolescência eu... Isso não era virtude nenhuma, porque todo jovem israelita era obrigado a saber, conhecer os mandamentos, não é? E também era obrigado a seguir. Era uma coisa comum, diferentemente de hoje, que as pessoas conhecem, mas não praticam. São cristãos não praticantes. Nominais. Né? Mas naquele tempo, fariseu cumpria a lei. Lógico, cumpria a lei. Não era esse o problema que Jesus tinha com ele. Né? Então, a proposta de Deus para nós nunca é acrescentar um peso à pessoa que já está arcada, né? Está encurvada. Não, é tirar o peso. E quando a gente, por exemplo, vive de aparência, porque veja que ele chega para Jesus, eu até pensei num personagem. Depois que eu ouvi uma palavra nesse sentido, isso me fez, assim, a minha imaginação, né, voou. Porque ele chega, Jesus, o jovem rico, ele fala assim, bom mestre, bom mestre. Jesus fala... Né? Bom, que conversa é? E aí eu me lembrei daquele personagem da escolinha do professor Raimundo, Somebody Love. Ele chega para Jesus já querendo dar uma impressionada. E o que ele esperava? É que Jesus chegasse para ele e falasse, seja bem-vindo, caro colega, nobre colega. E Jesus fala, não, o que é isso, cara? Você entendeu tudo errado. Você entendeu tudo errado. Havia um provérbio naquela época que bom é só Deus. E foi o que Jesus citou para ele. Por que você me chama de bom? Deus é que é bom. Foi quebrando aos poucos, mas foi muito pesado. Na verdade, a ideia é descortinar a cegueira que então, todas essas pessoas acabam vivendo. Ele vivia de aparências. E aí os discípulos, vocês veem como é impressionante. Na sequência, depois que ele vai embora... Jesus fala para eles assim, olha, por aí vocês veem como é difícil um rico entrar no reino dos céus, no reino de Deus. Não é que é impossível, era difícil, é mais difícil, porque o sujeito está apegado às suas riquezas. E aí os discípulos falam assim, puxa, mas... se um cara daquele que guarda os mandamentos desde a mocidade, é um cara íntegro, respeitado na comunidade... é rico, se esse cara não entra, e nós? Que será de nós? Né? E nós, como é que a gente faz? E Jesus fala, olha, o que é impossível para os homens é possível para Deus. Então, essa é a questão. Aí a gente lembra daquela parábola que Jesus contou, do rei, que queria dar o banquete, os ricos, convidou todos os ricos, o que os ricos fizeram? Não foram. Não foram. E muitas vezes, o que acontece? As pessoas que têm muitas oportunidades, inclusive de crer em Deus, porque tiveram uma boa formação, tiveram uma educação até religiosa. Até pais, inclusive, cristãos. Né? Aí, em vez de irem para o banquete, que eles saem dele. Exato. Não vão. E o que Jesus fala? Pede para que os seus servos vão lá e recolha quem? Os que estão lá nos becos, né, nos lugares mais inóspitos. Os rejeitados. Então, eu gosto muito dessa parábola, porque ela mostra que muitas vezes os mais afortunados têm uma facilidade de se encantarem com isso e de respeitarem, por isso que eu até comentei dessa questão do respeito, né, de respeitar Deus, mas elas não tomam esse passo da crença de fato. Então, por isso que Jesus tinha mais problema com o fariseu do que com prostituta, com o cobrador de impostos. Por quê? Qual que é a diferença entre um e o outro? O fariseu, apesar de ele falar muito de Deus, ele achava que ele não dependia muito de Deus. Agora, a prostituta sabia quem ela era. O cobrador de impostos sabia quem ele era. As pessoas consideradas párias da sociedade sabem quem são. E do que precisam, de quem precisam. O próprio Pedro um dia falou isso para Jesus. Jesus, depois quando o discurso dele estava muito pesado, o pessoal começou a vazar, no final. E aí
Jesus fala para os discípulos, vocês estão aqui ainda? Vocês também não querem ir embora? E aí Pedro, num daqueles insights que ele tinha, ele diz assim, para quem iremos nós, se só tu tens palavra de vida eterna? Para quem? Não tem para onde ir. A gente sabe quem a gente é. Não tem mais ninguém para quem ir. É só Deus mesmo. Então, quando a gente entende isso, a vida se torna outra. Agora, você acha que não precisa de Deus? É um problema. Porque a gente estava falando de vida eterna. Vida eterna é a soma da vida abundante e a vida futura. A vida eterna começa aqui na Terra. E vai dar continuidade lá na glória. Mas começa aqui. E era isso que Jesus estava propondo para o jovem. Eu quero te ensinar que essa vida que você tem é uma vida que não é vazia. Que estar apegado a essas coisas e a esses valores, por isso que o reino de Deus é o reino de ressignificar as coisas a partir da ótica do próprio Criador. Ele criou. Exatamente. Se ele criou, ele sabe o que é melhor para essa criação. Agora, eu sei que tem gente que reluta demais com Deus. E tem gente que, ao relutar com Deus, ao negá-lo, porque negar Deus não é dizer Deus eu não creio. Negar é abrir mão, sabendo que ele existe, eu não quero. Eu não quero. Qual que é a palavra de Deus para essas pessoas? O que o pastor diria para essas pessoas hoje? Principalmente, às vezes, alguém que caiu meio de galhato no nosso podcast aí pelo assunto. É o seguinte, um dos grandes problemas do ser humano com Deus é o problema do mal. A grande pergunta, que foi uma lebre que o filósofo Epicuro levantou lá atrás, bem antes de Jesus. Qual que foi? Porque as pessoas têm problema com isso. Se Deus é Deus, por que ele não acaba com o meu sofrimento? Por que ele não acaba com o sofrimento? Essa é a grande questão. Sempre tem esses negócios. Se Deus é Deus, por que ele não faz isso? Por que ele não faz aquilo? Então, é nesse sentido que as pessoas rejeitam. Porque elas acham que Deus é o gênio da lâmpada, que faz o que elas querem que ele faça. Elas não atinam para o fato que Deus é Deus delas. Elas não são Deus de Deus. É ao contrário. Então, esse Epicuro, ele levantou uma lebre. O dilema de Epicuro. Qual lebre? Ele pensou o seguinte. Se Deus é todo poderoso e não acaba com o mal, é porque ele não é bom. Agora, se Deus é todo poderoso, se ele é bom e não acaba com o mal, então ele não é todo poderoso. Essa foi a lebre que ele levantou. E essa é uma suposição típica de quem fala sobre alguém que não conhece. É o que acontece hoje nas redes sociais. As pessoas emitem opiniões, críticas e tudo mais sobre pessoas com quem nunca conversaram e provavelmente nunca vão conhecer pessoalmente. Então é fácil falar. Eles falam sobre, mas não conhecem o quem. Epicuro entra nessa categoria. Ele fala muito sobre Deus, mas não conhece o Deus de quem fala. Eu explico. Em casa, na minha casa, eu tinha um jardim. Tinha um jardim e esse jardim exigia muita manutenção. Eu não sou o cara de ficar com flor, eu não tenho essa pegada. Minha esposa gosta de planta, mas também não fica lá cuidando, nessa manutenção toda. E eu pensava assim, por que tanta manutenção? Tem que ficar gastando dinheiro com isso, porque eu não faço, tem que pagar para alguém que faça. Por que precisa de manutenção no jardim? Porque o mato cresce mais do que as flores, do que aquilo que é bonito. O que é ruim, o que é feio, ele tem uma força maior do que aquilo que é bonito, ele cresce, né? E daí precisa de limpeza e as flores precisam de poda.
Aí eu cheguei para minha esposa e disse o seguinte, não quero mais ter que ficar gastando com isso. O que a gente vai fazer? Eu decidi acabar com o jardim. Cimentei quase tudo. Quase tudo. Dessa forma, eu acabei com o mato, mas também acabei com as flores. Percebe? E o que isso tem a ver com Deus? Tudo. Deus pode erradicar o mal, sim. Quer dizer, acabar com o mal de vez. Claro que pode. Então, por que ele não faz isso de uma vez? Que é a pergunta que todo ser humano faz. Porque para Deus fazer isso, ele teria que acabar com todos nós. Porque na nossa natureza tem o bem e o mal. Então, ele nos ama. E por causa desse amor que ele tem para conosco, ele não quer usar o poder que ele tem para erradicar o mal, porque se ele fizesse isso, todos nós seríamos destruídos. Ou você acha que é bonzinho? Será que alguém né? Será que alguém é? Quer dizer, é só uma questão de situação. Você pega uma mãe, né? Nós falamos sobre isso outro dia, acho que falei sobre isso. Mas não precisa ser uma mãe, pode ser eu. Numa situação que você me colocar na parede, eu vou reagir. Não vou ficar impassível. E nem sempre vai ser uma reação calculada, pensada. E nem cristã. E que de repente pode ser até uma coisa que você se arrependa. Porque na minha natureza tem o bem e tem o mal. Tem também uma outra coisa, que é o Espírito Santo, que nós falamos outro dia. Tá ali, tentando controlar as coisas. Não é? Então, Deus é todo-poderoso, sim. Ele poderia erradicar o mal, mas não faz por amor a nós, porque ele é bom. Então, o dilema de Epicuro era dilema para ele, porque ele nunca conheceu Deus como eu conheci, como você conheceu, como Jó conheceu, como outros conheceram. Porque quem conhece a Deus sabe do que Deus é capaz e do porquê ele não faz o que faz, o que a gente quer que ele faça. Essa é a questão. Então, Deus está além do nosso entendimento, mas se você quiser conhecer um pouquinho mais sobre ele, a gente tem que se aprofundar. Tem que se aprofundar. Tem que buscar conhecimento de Deus. Inclusive, o próprio Deus fala em Oséias 4:6 uma coisa, ele diz, o meu povo perece, morre, sofre por falta de conhecimento. Que conhecimento? De Deus. De Deus. Precisamos de Deus, sim. A gente precisa de Deus. Muito de Deus. Para poder ser gente como Jesus de Nazaré. Muito bom. Amém. Então, se você ouviu esse podcast, gostou do nosso conteúdo, a gente já falou para você curtir nas nossas redes sociais, a gente já falou para você se inscrever, colocar sua pergunta. Nós queremos te fazer um convite. Pastor Wilson, faça o convite para o nosso pessoal. Para você que não tem uma direção, se sente deslocado, perdido, nós temos uma palavra de Deus para você na comunidade Esperança, que fica aqui em Rio Claro, na Avenida 13, 826, entre as ruas 7 e 8. Eu não estou pedindo para você deixar de ir na sua igreja para ir na nossa. Aliás, você tem que ir na sua igreja. Você deve isso. O seu pastor sabe do que você precisa. Eu estou falando com você que não conhece a Deus, que não sabe que uma vida de comunhão, que não se sente encaixado em nada, que se sente perdido na vida. Nós estamos ali para oferecer a você aquilo que a palavra de Deus ofereceu a nós. Então, você é o nosso convidado, é a nossa convidada, sempre às quartas-feiras às 19h30 e aos domingos às 8 da manhã e às 18 horas. Sejam bem-vindos à Comunidade Esperança. Muito bem. Então, a Comunidade Esperança está de portas abertas para você, para sua família. Venha,
traga pessoas, eu tenho certeza que vai ser algo que vai mudar a sua história, vai mudar você e vai te levantar para chegar mais perto deste Criador que é maravilhoso. Amém. Até o próximo podcast. Deus te abençoe. Deus abençoe.